Voltamos com o Jogo do Poder, hoje com a participação de dois deputados da bancada do PMDB do Rio, Eduardo Cunha e o Washington Reis. Deputado Washington Reis, eu vou voltar às questões nacionais daqui a pouco, mas agora eu queria falar um pouco das suas questões lá na Baixada, em Duque de Caxias. Pesquisas dão conta de que o senhor aparece como um dos líderes na disputa da Prefeitura de Caxias no próximo ano. Bom, a partir disso eu pergunto, primeiro, o senhor é candidato? Segundo, qual é a análise que o senhor faz hoje da administração em Caxias? Em que situação está a cidade hoje? Meu querido Ricardo, eu sou candidatíssimo, até porque eu faço sempre uma autocrítica, né, ao meu trabalho. E depois que eu deixei a prefeitura, eu perdi a eleição numa luta acirrada ali, com quase 47% dos votos. Só tinha uma vaga, né, alguém tem que ganhar. Mas eu continuei o meu trabalho. Saí da prefeitura, fui para a subsecretaria de obras, o governador me deu essa oportunidade, e o trabalho foi tão bacana que me permitiu ser o 9º deputado mais votado do Estado, fui o mais votado de Duque de Caxias, como deputado federal. O que precisa mudar em Caxias, deputado? O que existe? Quais são as falhas da administração? O que Caxias não está funcionando na administração e o que o senhor acha que precisa mudar? Não, na verdade é o seguinte, na área da saúde era um mau caos. Quando eu assumi a prefeitura, na pesquisa de reclamação, o maior problema era a saúde pública. Quando eu entreguei a administração, a minha maior aceitação é pelo trabalho que eu investi na saúde. Construí o hospital, reformei o hospital, o governador me deu 2 UPAs, fizemos um aparato de saúde ali, parcerias com o governo do Estado, com o governo federal, aproveitando a estrutura dos hospitais federais no Rio de Janeiro. Enfim, fizemos um grande trabalho. Perdi a eleição, o prefeito voltou, ele já tinha sido prefeito 2 mandatos, ele tinha sido meu antecessor, e ele já perdeu um pouco do fio da meada. Ele pegou uma prefeitura mais robusta, com mais prestações de serviços, com custeio mais alto, um servidor público mais valorizado, e ele não conseguiu, ele não teve capacidade de saber quanto tinha para quanto gastar. E ele aumentou bem os contratos. Para você ter uma ideia, o meu contrato de coleta de lixo é de 36 milhões. Hoje é de quanto? 96. Hoje não. Triplicou? No segundo dia. Aí o meu contrato de alimentação, merenda escolar, eu fazia com 9 milhões ano. Mas ali na unha. E hoje quanto é? 36 milhões. O que está vendo, deputado? Não está vendo. Houve inflação dessa maneira, não houve reajuste de preço. O que está vendo é que hoje existe um calote institucionalizado lá, tem um rombo de mais de 350 milhões, os fornecedores não recebendo, os serviços não chegando na ponta e uma reclamação da população e um desgaste do governo muito grande. E, graças a Deus, nosso trabalho foi reconhecido e a população aí tem dado essa sinalização muito positiva e é lógico que se a eleição fosse hoje, eu estaria muito feliz que as pesquisas indicariam que eu estaria eleito. Mas faltam 13 meses e eu quero aproveitar e pedir o telespectador, o eleitor, o cidadão, que continue me ajudando e acreditando em mim. O senhor falou ainda há pouco da questão da saúde. A questão da saúde é uma questão que me parece um problema nacional. É uma questão que, inclusive, sobre a qual a Câmara dos Deputados está se debruçando para encontrar maneiras e meios para viabilizar o financiamento da saúde. A presidente Dilma chegou a admitir em entrevista a volta de algum tipo de contribuição, imposto ou uma CPMF exclusivamente dirigida para a saúde, diferentemente da anterior, que havia, enfim, uma destinação de recursos pouco clara e não era substancialmente dirigida à saúde. Deputado Eduardo Cunha, fala-se muito na questão da emenda 29, que na realidade define os gastos da saúde, se evita que prefeituras, estados e o próprio governo federal lance como verba de saúde, como gasto de saúde, saneamento, despesas que a rigor não são de saúde, mas que para cumprir a exigência constitucional, as prefeituras, os estados acabam lançando como gasto de saúde equivocadamente e de maneira intencional. O senhor acha que há, clima para se aprovar a emenda 29? A emenda 29 em si, ela resolve a questão da saúde? O governo federal diz que já gasta 7%, que já atende, portanto, o que a emenda 29 estabelece. A Câmara, me parece que já abriu mão também do desejo de elevar esse gasto de 7 para 10. Qual é a sua análise, deputado?
Bom, em primeiro lugar, vamos explicar o que é. A emenda 29 foi uma emenda constitucional feita no ano de 2000 que previa uma regulamentação por lei complementar e é essa regulamentação de lei complementar que está no Congresso Nacional, que foi votada no Senado Federal, colocando a União com 10% do Produto Interno Bruto. E a Câmara modificou, colocando em 7%, que era o que a União queria, que está previsto na Constituição com a correção, acrescido de uma criação de uma contribuição social da saúde, que seria uma CPMF setorial. E 7% o governo já cumpre, né? Cumpre. E o que acontece? Qual o medo do governo? Por que o governo não quer votar a emenda 29? Porque resta apenas um destaque que retira essa contribuição social da saúde que foi criada. Esse destaque traz de volta para o Senado, o governo tem medo que o Senado derrube o projeto da Câmara e volte os 10% que era originariamente. Agora, o que acontece? A emenda 29 por si só, sendo votada, não vai resolver absolutamente nada. Primeiro porque o governo federal já cumpre, segundo vai colocar despesas a mais para estados e municípios. A CPMF ser recriada, qualquer imposto para suprir um aumento de gasto da saúde, ela já provou que na economia isso não é bom. Porque depois que a CPMF, apesar de ter tido meu apoio na época, eu hoje acho que foi bom a CPMF ter acabado, a arrecadação do governo federal aumentou muito mais do que a inflação e o crescimento econômico, o que mostra que tem espaço para você aumentar a arrecadação, mesmo com extinção ou diminuição de alíquotas de impostos. O que acontece é que tem municípios e estados que não têm condições, na hora que você for mudar, tirar os índices que são calculados para a despesa obrigatória de saúde, eles não têm condições de cumprir. Esse é o problema, você tem uma concentração de recursos na mão da União, os municípios e os estados ficam reféns de migalhas da União e a União não quer gastar mais. E mais, a União está discutindo uma coisa, e foi isso que inclusive nós colocamos no nosso manifesto, que é a prorrogação da DRU. A prorrogação da DRU, se ela não for feita, obriga a União a gastar mais dinheiro com saúde e educação. O que é a DRU? É a desvinculação das receitas da União. 20% de toda a arrecadação da União fica fora do cálculo da divisão constitucional. Então, se você acabar com essa prorrogação da DRU, simplesmente a União vai ser obrigada a gastar mais 25% de saúde. De 80% vai passar para 100%. E mais 25% que gasta em educação. Isso sim vai aumentar e sem precisar aumentar 1 centavo qualquer tipo de imposto. O que muda? Muda que a União vai perder a maleabilidade que tem de pegar esses recursos e fazer aplicações de acordo com a sua conveniência. Deputado, esses recursos, essa, digamos, brecha, essa flexibilidade que a DRU dá à União, ela permite, a rigor, que se cumpra um programa de governo. Porque senão não há nem programa de governo a se cumprir, porque os recursos estão todos vinculados, né, cara? Veja bem, nós temos uma Constituição que todo mundo que assume o poder jura cumprir. E a Constituição diz que está limitado o que vai aplicar e a forma como vai ser aplicado. Isso é uma forma de driblar a Constituição. Se vai ser eliminado, então vamos discutir a Constituição, vamos discutir essa emenda, vamos diminuir os recursos. Vamos fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo os deputados Eduardo Cunha, do PMDB, e Washington Reis, também do PMDB.